Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, uma das coisas que mais me perguntam aqui no canal, existe um tipo de fornilho mais adequado para cada tabaco? Já me fizeram muitas vezes essa pergunta, sabe? Eu acho uma perguntinha difícil de responder. Eu acho tudo muito subjetivo, sabe? Cada um acaba tendo suas próprias experiências e acaba formando, assim, suas próprias referências, né? Bom, eu resolvi então, para tentar colaborar, né, com essa questão, explorar um pouco o assunto. Então, afinal, fornilho faz diferença? Vamos ver? Gente, então como eu falei, é essa pergunta aí. Todo mundo insiste em fazer se o fornilho faz diferença na fumada, né? Uns falam, fornilho alto é bom para flake? Vem essa pergunta. Outro já pergunta de forma diferente. E fornilho baixo é bom para orientais? Aí outro vem assim, fornilho de combustão cônica. É bom para flake ou é melhor para flake? E fornilho de fundo curvo é bom ou ruim? Aí vem outro e fala assim, é melhor fornilho alto ou fornilho baixo? O outro pergunta, estreito ou largo? Gente, são questões dificílimas de responder porque a experiência de cada um é tudo muito subjetivo, né? Agora, certamente, certamente, há questões físicas, né, que a gente não pode negar na nossa cachimbada, né? A combustão, o fluxo do ar, tudo isso são questões físicas e aí elas são meio que leis da física, leis da natureza, né? E que aí eu acho sim que isso pode influenciar na fumada, né? Para melhor ou para pior, ou até a influência ser tão ínfima que tanto faz, né? Mas assim, eu diria para vocês que as dimensões do fornilho, as características dele, né? As características dele. Eu vou pegar aqui esse aqui para ficar na mão, assim, só para mostrar três fornilhos diferentes, vai. Um mais assim padrãozinho, quatro. Eu acho que tudo isso pode influenciar sim, porque existem características físicas nessa construção que podem levar a uma diferença, ou podem levar a diferentes fumadas, vamos dizer assim, vai. Outra coisa que pode influenciar muito é o tipo de tabaco que vai ser fumado. Você vai fumar um tabaco mais seco, um tabaco mais açucarado, um tabaco com mais óleos. Uh, e também outra coisa que acho que influencia muito é o corte, né? Você tem um corte muito fininho, um shag, por exemplo, é um jeito. Vai ter uma influência. Se tem um corte mais grosso, como um flake ou como um plug, você também vai ter, sem dúvida, alguma mudança na fumada, né? A forma de carregar o tabaco no fornilho, apertar de mais, apertar de menos, colocar muito, colocar pouco. A forma de usar o tamper, sabe? Eu falo muito. Tem gente que você vê a pessoa está socando literalmente, está socando literalmente o tabaco para dentro do fornilho. Isso vai ter uma outra, como é que eu diria assim, uma influência na sua degustação. Mas para mim, de tudo, o que vai influenciar mesmo é a sua cadência. Uma boa cadência transforma a degustação em outro, te eleva a um outro piso de, de aproveitamento do tabaco. Sei lá, essa é a minha opinião, né? Bom, gente, já deu para ver que é uma questão longa, difícil e tormentosa, eu acho, sabe? É claro,
Sempre tem aqueles que tem a resposta na ponta da língua, tem saída para tudo, porque é assim, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo. Respeito. É. Mas eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta para isso. Você sente algumas diferenças, Fábio? Muitas vezes sim, tanto é que eu experimento muitos tabacos em vários cachimbos. Mas eu faço isso porque eu acredito que as características físicas da peça que eu estou fumando podem sim ter algum impacto na minha degustação, né? E aí, como são questões, vamos dizer, parte dessas questões são questões físicas, são questões que existem para todos nós, eu acho que algumas fazem sentido e dão maior objetividade para essa resposta, sabe? Se um fornilho assim ou assim afeta a degustação, né? Bom, como é que eu vou dizer para, mas o que para mim mais influencia na degustação? Olha, gente, mas muito mais que qualquer coisa, qualquer tamanho de fornilho, fornilho grande, fornilho pequeno, fornilho pequenininho, fornilho enorme. O que mais diferencia para mim é a cadência. Se você tiver uma boa cadência, a sua vida vai ser outra. Eu já falei isso, já falei bastante sobre isso aqui no canal, sabe? Tem esse vídeo aqui do básico sem mimimi que fala sobre cadência. Dá uma olhada se você não viu, dá uma olhada para relembrar. Cadência é tudo, é tudo. Bom, mas voltando ao fornilho, que é o que nos interessa nesse momento. A gente pode falar de algumas coisas, de algumas características, como eu disse, por elas serem físicas, elas podem ajudar a gente a encontrar um caminho, né? A gente pode falar do seu desenho. Tem esse desenho, tem esse desenho, tem esse desenho. Tem um monte aqui, ó. Tem esse desenho. Peguei um monte aqui de cachimbo para vocês verem. São vários desenhos, né? Tem desenho pequenininho, olha só, pequenininho. Altura, altura. O diâmetro, a profundidade. Tudo isso são questões físicas. Existe a diferença de altura fisicamente notável. Existe. E elas podem influenciar na queima do tabaco. Eu acho que podem. Por uma questão física. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Não é o fornilho em si. Se o fornilho é assim, se ele é assim, se ele é assim, se ele é reto, se ele é curvo, se ele é assim, não é esse desenho que vai influenciar. Não é, não é. O que vai influenciar no meu sentir, nas minhas observações, é a parte de dentro, é a câmara de combustão, é onde a gente põe o tabaco. Essa parte aqui externa, gente, é lindo, né? Maravilhoso, mas é estético. É estético e para mim, de novo, no meu sentir, pode ter uma questão de influência do equilíbrio da peça na sua boca. Mas na fumada, esse cachimbo aqui, apesar de muito maior, ele é muito mais equilibrado do que esse. Isso daí também é uma lei física, né? O centro de gravidade de um está mais próximo da boca, né? Mais próximo da boca, esse está mais longe. Então, teoricamente, eles vão ter equilíbrios diferentes fisicamente falando. Você pode sentir mais ou sentir menos, mas tem uma resposta física. Agora, a parte interna do fornilho, que é onde nós colocamos o tabaco, essa sim, porque é nela que, em última instância, vai estar o tabaco, é nela onde o ar vai entrar, onde o fogo vai acontecer,
onde vai se formar brasa, onde o fluxo de ar vai fazer com que a fumaça percorra, queime o tabaco e vá para a piteira e, obviamente, para a nossa boca, né? Então, o que eu acho, o que importa, na verdade, é o que está aqui dentro. Aqui dentro. O fornilho em si, é assim, um tabaco, um cachimbo dinamarquês, ou um cachimbo americano, ou um cachimbo inglês, a diferença de fornilho, a parte estética faz diferença para os olhos. Eu acho que aqui a parte interna faz diferença na fumada. Bom, agora, antes de continuar, eu preciso falar para vocês uma coisa. Gente, eu sou advogado, não físico. Então, eu vou tratar das questões físicas assim como eu as entendo de uma forma leiga, né? Se tem algum físico aí que quiser colaborar ou até mesmo quiser me corrigir, pô, fique super à vontade. Eu estou falando com base nas minhas experiências pessoais, que é sempre como eu faço nos vídeos, né? Eu espero que com essa abordagem que eu vou fazer nesse vídeo, cada um encontre o seu caminho, encontre uma forma de avaliar se isso impacta, se não impacta, se tem diferença, se não tem diferença para você, né? Porque uma coisa eu sempre tenho para mim, que no nosso hobby não existe o certo. Não, não existe. O certo é aquilo que dá para a gente mais prazer. Isso para mim que é o certo. Bom, então, antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! Gente, estava dando uma fumadinha para começar a história. Olha só. O desenho do fundo da câmara de combustão é, para mim, uma das variáveis mais importantes, sabe? Presta atenção, gente. Eu não estou falando do shape externo, eu não estou falando desse desenho, ou deste desenho, ou deste desenho, ou deste, ou sequer deste desenho. Isso é a parte estética. Eu, na minha opinião, não influencia zero na fumada. Zero. O que eu estou falando é a parte interna do fornilho, que daqui para frente eu vou chamar de câmara de combustão, só para a gente diferenciar bem. Tá? Basicamente, as câmaras de combustão têm 3 desenhos. Eu ia fazer no computador aqui, mas não acertava as linhas, ficou uma confusão, resolvi fazer aqui à mão mesmo. Eu tentei desenhar o mesmo shape. Isso aqui você está vendo o cachimbo de frente. Eu tentei desenhar o mesmo shape para as 3. Repara que uma tem o fundo dela é plano. A outra, o fundo é curvado. Tá vendo? Ou arredondado, né? E o outro é cônico. Tá vendo? Então, o que vocês vão encontrar em termos de câmara de combustão, não o shape do fornilho. O shape do fornilho aqui até fiz igual. O que vocês vão encontrar da parte de dentro, que é uma parte que a gente vê pouco, são essas 3 vertentes: plano, arredondado e cônico. É isso que vocês vão encontrar. Bom, as cilíndricas, então, de fundo reto, são essas, eu acho que mais incomuns, né? São essas mais incomuns aqui. Isso aqui é de um tipo de um cachimbo mais antigo. As de fundo cônico também são menos frequentes. Elas normalmente provêm de cachimbos feitos pela escola norueguesa, escola escandinava, vamos dizer assim, vai, dinamarquesa e tal. E as de fundo arredondado é o que tem a grande maioria dos nossos cachimbecks. Bom, na minha opinião, esses 3 formatos, eles afetam o comportamento do ar dentro eles afetam o comportamento do ar dentro do fornilho, né, na câmara de combustão. Se eles afetam o comportamento do ar e o ar
justamente que entra através da sua baforada, ele é elemento básico para combustão, poxa, então esse desenho ele pode e deve influenciar na sua percepção daquele tabaco. Fábio, e por que isso você acha importante? Simplesmente porque, a depender do tipo de fundo, ele vai caminhar de um jeito, o ar vai caminhar aqui até o duto, né, de ar, ele vai caminhar de um jeito, aqui vai caminhar de outro, aqui de outro. Simplesmente por isso. Então, eu vou dar só um exemplo, né? Eu vou pegar aqui de lado, eu tenho a câmara de combustão plana, né? Então, você deu a baforada, né? Você deu a baforada aqui, o ar entra por aqui e vem para cá. Repara que ele tem um caminho aqui, onde a velocidade dele aqui em cima é menor e ela vai se acentuando à medida que ela chega próxima do draft hole, do duto de ar. Então, ele tende a ser puxado para cá. Aqui acaba gerando até uma zona de queima imperfeita. Tá vendo? Eu acho que eu achurei aqui, ó. Dá para ver? Eu fiz uma achurada aqui no que seria essa zona de queima ruim, né? Então, ele vai ter uma velocidade aqui em cima baixa e aqui ele vai adquirir uma velocidade alta. E aqui vai ficar uma zona de queima ruim, porque nesse ponto tem menos ar circulando. Já na cônica, já no cônico, olha o cônico. Já no cônico, repara uma coisa, ó, o shape é arredondado, mas dentro ele é cônico. O fluxo de ar ele é muito mais voltado para o draft hole. Então, embora aqui haja uma velocidade do ar menor, né? Na hora que ele vai entrando aqui, pelo fato dele ser cônico, o fluxo vai sendo direcionado e apertado de tal forma que a velocidade do ar aqui seja maior. E isso vai também gerar impacto na combustão. A de fundo arredondado, por outro turno, veja, ela também tem sebafora aqui, né? Então o ar entra aqui, ela vai entrar e ela só vai atingir essa maior velocidade aqui embaixo. Então ela não vai fazer tanta brasa quanto faria, por exemplo, a cônica, porque aqui ela acaba tendo muito mais, a velocidade dela vai aumentar, a velocidade do ar vai aumentando em função do desenho interno da câmara de combustão, ao passo que aqui não, né? A velocidade aqui é menor, ela só vai aumentar aqui no final por causa desse arredondamento que tem aqui no final, né? Bom, então, gente, considerando assim o desenho da câmara de combustão, o desenho interno do fornelho, os resultados da câmara, os resultados da degustação, a depender da câmara de combustão, do desenho interno dela, podem ser diferentes, né? É uma questão física. Na câmara de fundo plano, né, você vai ter aqui essa questão de uma espécie de zona aqui com pouco ar, já que o ar está todo caminhando para cá. Então você teria aqui uma área com uma queima mais irregular, né? É, então, você com isso, você teria um tipo de degustação. Que na cônica, você teria diferente. Na câmara cônica, o ar é bem mais direcionado, ele ganha velocidade aqui embaixo, né? Então ele passa a ter um comportamento diferente, você tem muito menos zona para irregularidade da queima, né? E na câmara arredondada, você não tem toda aquela coisa da cônica, né? Mas ainda assim aqui embaixo você tem um direcionamento mais efetivo do ar. Então ele ganha mais velocidade aqui embaixo, proporcionando uma boa queima aqui, mas com menos velocidade. Então vai ter uma brasa que vai permitir uma queima homogênea, porém com menor intensidade.
Aí você tem que levar em consideração o tipo de corte que você está usando. Então, por exemplo, se você pega um tabaco em flake ou em plug, deixa eu pegar aqui um tabaco em flake. E aqui um, qualquer um, tanto faz, só para a gente exemplificar, né? Um tabaco em flake, né? Ele está muito pressionado, ele está muito apertado, né? Tudo está muito apertado. Então ele vai precisar de mais ar e um ar mais rápido para gerar uma boa brasa para que ele possa encandecer e queimar, certo? Certo. Bom, quando você pega no cônico e coloca ele no fornilho, imagina que você colocou ele assim inteiro, ó. Repara uma coisa, eu vou deixar aqui do lado assim, acho que vai dar para entender. Vou deixar aqui do lado. Você colocou o tabaco aqui. O ar entrou por aqui, pegou a brasa, pegou o topo dele aqui, encandeceu. Ele foi direcionado fortemente para o fundo do fornilho, né, por esse afunilamento, e isso faz com que ele ganhe velocidade. Então, vai proporcionar uma queima melhor do tabaco que está muito apertado. Mais que isso, a cinza está aqui, né? A cinza está aqui. A brasa está aqui, perdão. A cinza está assim. Essa parte aqui, como ela vai ter um ar mais quente, porque a brasa está maior e está com bastante velocidade, ela vai caramelizar a parte do tabaco que não está encandecida. Isso o americano chama de roasting area, a área de torra, né? Então, o que vai acontecer? Essa parte do tabaco que ainda não encandeceu, mas está sofrendo a ação intensa do calor do ar que está vindo para cá, o que vai acontecer? Ela vai ficar caramelizada. Os açúcares vão sofrer, os açúcares, os óleos vão sofrer a ação desse calor, ainda que o tabaco não tenha encandecido. Vai gerar, sem dúvida, outra sensação em termos de sabor, eu não tenho dúvida, né? As de fundo arredondado, elas vão tanto funcionar para o tabaco em plug, em flake, como também para os tabacos soltos, porque ela vai gerar aqui embaixo essa zona de torra. Porém, a força do ar aqui vai sim, vai aumentar somente aqui embaixo. Então, até vamos dizer, ser defumado, o tabaco atingir o último terço, você vai estar com o ar mais ou menos lento, porque é o ar que está aqui em cima. Ele vai se acentuar aqui. A gente fala que percebe até o último terço, sempre um pouco mais forte. Um pouco é por essa questão física, no meu entender, né? A de fundo plano, gente, eu nem vou falar muito, porque, sobretudo porque ela é pouco usada atualmente, enfim. Então, analisando o desenho da câmara de combustão, eu, particularmente, encontro justificativa porque alguns dizem que as cônicas são mais adequadas para os flakes, né? Porque elas permitem uma área de tosta maior, elas geram uma brasa maior, porque o ar está muito mais direcionado para o draft hole, para o duto de ar. Ora, o tabaco está mais condensado, o tabaco está mais apertado no fornilho. Então, quanto mais o ar entrar e de forma mais rápida, ele vai gerar uma brasa melhor e, portanto, uma queima melhor. Como ele gera uma intensidade de brasa maior, o calor que vai atingir a parte do tabaco ainda não queimado também é maior. Essa caramelização vai acontecer de uma forma mais eficiente, não sei se eficaz, mas mais eficiente com certeza. Uma questão física. Então, por isso que para mim justifica essa afirmativa. As câmeras de fundo arredondado, você vai ter a mesma coisa, só que só a partir do último terço que você vai perceber. Então,
elas acabam sendo muito adequadas para quê? Os tabacos mais soltos, para os tabacos em ribbon, aqueles onde você não precisa dessa atuação toda, né? E como eles são mais soltos, a própria zona de torra ela vai acontecer, mas com menos, vamos dizer assim, com menos intensidade, né? Então, quando você põe uma mistura que tem um tabaco mais seco, um oriental, ou um tabaco com menos açúcar, melhor dizendo, um oriental, um latakia, um burley, essa área de torra que é tão importante no, no formato cônico, ela vai acontecer, porém, com menos intensidade, mas também não precisa, porque tem pouco açúcar, né? Então, não vai caramelizar de qualquer jeito, né? Uma coisa que eu esqueci de falar e preciso alertar vocês. Tem muita gente, ai, Fábio, porque eu não me dou bem com tabaco de câmara de combustão cônica, porque, poxa, não sei, não fuma bem. Muitas das vezes, não fuma bem não é por um defeito da peça, é por uma falta de observação sua. O que acontece? Quando você carrega o cachimbo na cônica, e você faz a pressão, como ele é afunilado aqui embaixo, a pressão que você faz aqui, ela se multiplica aqui embaixo. Eu não sei a razão dessa multiplicação, mas ela se torna muito mais intensa aqui embaixo. Como o ar tem que fazer este caminho, o que vai acontecer? Ele entra por aqui a uma velocidade e ganha uma obstrução, porque o tabaco fica muito compactado aqui. As pessoas até falam: ah, não, mas eu tive cuidado com isso. Só que daí fica com o tamper, né? Pá, 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 pá. Chega uma hora que o tabaco aqui está tão pressionado que o ar sequer passa, gerando ah, não, esse cachimbo não é bom. Ah, esse cachimbo não fuma bem. Claro, se apertou o tabaco tanto, sem perceber, às vezes pondo uma pressão normal, só que embaixo, pelo fato dele ser cônico, ele ficou. O formato fez com que aquela pressãozinha que você fez lá em cima, aqui tivesse outra força muito mais intensa, né? Ou tivesse muito mais intensidade. Então, assim, eu chego a uma conclusão nessa história toda. Primeiro que o desenho afeta, afeta. Fábio, afeta mais, afeta muito, afeta menos? Depende de cada um. Mas eu acho que fisicamente há uma justificativa física objetiva para que haja essa interferência na degustação. E para mim, portanto, uma câmara cônica de combustão faz todo sentido quando você tem um tabaco condensado tipo um flake. Para mim faz todo sentido. E mais sentido ainda se esse flake for, por exemplo, de um Virginia ou de um tabaco com bastante açúcar, porque a zona de caramelização, a roasting area, ela vai ser muito maior. Isso vai gerar para você sabores diferentes. Agora, ele tem esse inconveniente, você tem que ter um controle maior da sua baforada para que o tabaco não condense demais, ou não condense não compacte demais, para que ele acabe gerando uma, uma degustação difícil. E acho que é por essa razão que a grande maioria dos nossos cachimbos, a esmagadora maioria, tem esse formato aqui, né? Ele é arredondado embaixo, ele só vai acelerar o ar aqui embaixo, né? Então eu acho que é por essa razão. Assim, aí você faz a pressão, como ele é arredondado, ele não vai pressionar com tanta força lá embaixo, perto do duto de ar. Enquanto que as cônicas, para mim, pelo menos no meu sentir, é para aquelas pessoas que já têm um domínio maior uh, da, da baforada, da cadência, da forma como ela fuma. Entendeu? Eu acho que essa é a principal diferença. Então, as de fundo arredondado acabam sendo as mais comuns, aos menos comuns as de fundo cônico, que é uma escola, como eu falei, mais escandinava, Noruega, Dinamarca, enfim. E as hoje raras,
câmaras de combustão de fundo plano. Legal? Espera aí que eu vou dar uma fumada. Pessoal, voltei, ó. Eu estou fumando aqui nesse Peterson Sherlock Holmes, bulldogão lindo. Gosto desse cachimbo aqui. Câmara de combustão arredondada. E eu estou fumando na verdade, ele é um flake de plug de uma mistura inglesa. Tá delicioso. Bom, vamos em frente. Então a gente falou do desenho interno do fundo da câmara de combustão, lembra? Plano, arredondado e cônico. Né? Mais comum cônico, perdão, mais comum arredondado, menos comum cônico, porque a escola escandinava, e quase raro hoje, eu diria que raro, a forma plana. Mas a profundidade da câmara também pode afetar. Né? Veja, só pegar esses 3 exemplos aqui. Nós temos 3 tipos de profundidade diferente aqui. O que é profundidade? A profundidade é o quão fundo é a câmara de combustão. Né? Dá para ver pelo meu dedinho aqui que uma é mais funda que a outra. Né? Fábio, mas e aí? Isso altera? No meu entender, altera. As câmaras de combustão, elas variam mais ou menos entre 38 milímetros e 60 milímetros. Você vai encontrar, pode ser que você encontre algo um pouco fora dessa margem, pode. Mas em geral vai ser entre, vamos dizer, 40 e 60 milímetros. Esse é o normal da profundidade da maioria dos fornilhos. Se pegar um fornilho grande como esse daqui, eu vou pegar esse paquímetro aqui que eu comprei para fazer isso. Ó, se você colocar aqui, ó, 51, dá para ver 51,8 de profundidade. Se você pegar esse daqui, ó, esse é um pouco maior, 58,86. Ah, Fábio, pega um cachimbo mais padrão. Vou pegar aqui um Biller, bem padrãozão. Ó, o Biller bem padrãozão. Ó, 38. Tá vendo? 37 e 57, mas talvez eu não tenha posto no meio. Ó, 40,26. Na verdade, se eu colocar aqui no fundo, né? Que ele é arredondado, então aqui deu 40,26. Ah, e se eu pegar esse aqui? Esse aqui é um pouquinho mais fundo. 43,7 milímetros. Ah, Fábio, e se eu pegar esse Altor aqui? Esse aqui, ó, é um pouco menos profundo. Olha só, 35 milímetros, 34,79. Ah, Fábio, e se eu pegar este miserável aqui, esse cachimbinho de nada? Ó, 34,81. Não, perdão, 35,13, porque tem que colocar bem no centro aqui. 35 milímetros. Esse daqui tem mais profundidade que esse aqui. Olha que engraçado, gente. Não é legal isso? Então, olha só. Você percebe que esse daqui, que é pequenininho, miserável, ele tem uma profundidade maior do que esse daqui, que é um cachimbo mais parrudo, tá vendo? Olha que interessante. Esse daqui, por exemplo, tem 5 milímetros a mais do que esse só. Olha só, 5 milímetros. Bom, a média, eu acho que é isto aqui, a média. 40, 42 milímetros. Essa é a profundidade média. Você vai ter alguns, como esses que eu mostrei para você, que a profundidade vai ser um pouco maior. Não tenha dúvida que vai. E acho que poucos
você vai ter uma profundidade menor do que isso, né? Você pega aí os seus cachimbos e dá uma medida, você vai ver. Agora, Fábio, a profundidade da câmara de combustão traria diferença na combustão e, portanto, na degustação? Eu, particularmente, entendo que sim. De novo, por uma questão física. O quanto de intensidade aí depende de cada um, mas a questão física, para mim, justifica as pessoas falarem isso, sabe? Por quê? Porque quanto mais profunda, mais devagar vai chegar o ar no duto de ar. O fluxo, o caminho deixa eu pegar aqui. O caminho do fluxo do ar num tabaco, numa câmara de combustão com grande profundidade, vai fazer com que ele entre numa velocidade aqui, né, e atinja uma velocidade aqui um pouco mais lenta, porque ele percorreu um grande caminho, né? Ainda que aqui ele seja acelerado pela curva. Agora vamos imaginar que o nosso, eu estou usando esse flick aqui para cobrir aqui, só para diferenciar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. É duro fazer isso. Vamos imaginar que o nosso cachimbo tem esta profundidade só. Então o ar está entrando aqui, não aqui, né? O ar está entrando aqui. Repara que como o caminho é muito menor, ele vai estar com muito mais velocidade. O ar vai estar com muito mais velocidade em direção ao duto de ar. O que influencia isso na minha avaliação? As mais profundas, as mais altas, elas vão ter você vai colocar o tabaco aqui, ela vai ter um espaço maior, mais profundidade, para fazer aquela caramelização lá do tabaco ainda não encandecido, aquele roasting area, né? E isso vai proporcionar a você uma diferença, porque a brasa aqui ela vai ter uma boa intensidade, mas como tem muito caminho para percorrer, esse caminho por estar quente vai, vamos dizer, caramelizando, não sei, vai atuando sobre o açúcar e sobre os óleos do tabaco ainda não encandecido. Do outro lado, as mais rasas, né? Isso aqui é uma rasa, menos profunda, eu diria. O que acontece? Ela vai entrar aqui, então ela não vai atuar muito, ela não vai ter muito impacto nessa zona, né, de caramelização do tabaco. Portanto, é, ela vai gerar uma queimada diferente. Se você puser um tabaco com bastante açúcar aqui, ela não vai ter tempo, porque o ar vai entrar aqui e vai chegar logo. O ar vai entrar aqui, ó, e vai chegar logo para o draft roll. Então não vai ter muito tempo, a velocidade do ar vai estar muito rápida, ela não vai ter tempo de caramelizar esse tabaco. Isso, por si só, já vai gerar uma degustação diferente. Repito, o quão diferente, cada um vai ter a sua percepção. Mas fisicamente me é justificável isso, né? Então, assim, eu vou falar grosso modo, vai considerando baforadas iguais, as câmaras de condensação profunda, né? Por que eu falo baforadas iguais? Porque, é claro, se você começar a acelerar o ar aqui dando grandes puxadas, né, você vai ter um efeito diferente na queima, na circulação do ar. Eu estou falando assim, numa cadência normal, ao meu sentir, esses cachimbos mais profundos, eles são ótimos para
tabacos com muito açúcar, muito óleo. Por quê? Porque esses tabacos vão gerar uma degustação diferente justamente pela caramelização que vai ocorrer da parte que está do tabaco ainda que não encandeceu, que está abaixo da brasa e que está sofrendo o caminho daquele ar e, portanto, ele está, vamos dizer, atuando sobre os óleos, sobre os açúcares dos tabacos, né? A tal roasting area, né? Do mesmo modo, né, ele, né, de outro lado, as de fundo mais raso, ou menos profundas, serem mais adequadas aos tabacos, vamos dizer, abre aspas, mais secos, não mais secos, mas com menos açúcar, com menos óleos, né, lataquia, orientais, burley. Então, justifica muito para mim quando a pessoa pega e fala assim, não, eu prefiro fumar o meu Virginia, o meu Vapor, num tabaco de fornilho alto, né? Ele não está nem olhando dentro da câmara de combustão. Para ele é alto, fornilho grande. Por quê? Porque o tabaco está aqui e está fazendo essa, essa caramelização do tabaco abaixo da brasa. E ele está percebendo isso na fumada. Ao passo que outros vão dizer, não, eu gosto de fumar as minhas inglesas em tabaco, em cachimbo rasinho, em cachimbo pequenininho, né? Baixinho. Por quê? Porque o ar chega mais rápido aqui, já que a caramelização nas misturas com esse tipo de tabaco, com menos açúcar, com menos óleo, ela praticamente não ocorre. Então, assim, para mim, acaba fazendo um sentido físico, um sentido objetivo essas alterações, sabe? Essas alterações de percepção na degustação. Mas eu volto a dizer, o quanto que é perceptível isso, eu particularmente acho que depende de cada um. Tem um que vai achar que é muito perceptível, tem outro que vai achar que é pouco perceptível, né? Mas a partir dessa justificativa da profundidade, eu vejo uma questão física e, portanto, um começo de uma resposta também para esse questionamento. Agora eu vou falar sobre a outra variável. Mas antes, vou dar uma fumadinha. Espera aí. Gente, eu falei para vocês, né? Que eu tô com esse cachimbinho Peterson aqui, esse Bulldog, e com um flake de um plug de mistura inglesa. Tá bom, viu? Hum. Câmara de combustão arredondada e não muito profunda. Ela tem uma profundidade normal. Hum, tá bom esse tabaquinho, viu? Tá bom sim. Olha, por que eu falei isso? Porque a gente já viu, o fundo da câmara de combustão pode influenciar fisicamente na sua degustação e a profundidade da câmara de combustão também pode influenciar na sua degustação. E a terceira variável, que eu acho que fisicamente ela é relevante, é o diâmetro da câmara de combustão. O diâmetro da câmara de combustão é esta parte aqui, ó, não esta. Essa daqui varia, né? Uns são mais largos, mais estreitos, tal. Mas isto aqui, vocês vão ver que ele já não difere tanto. Você pega esse daqui, tem 19,8 milímetros de diâmetro, e esse daqui 22 milímetros de diâmetro. Se você pegar esse pequenininho aqui, ó,
Agora andou. Você vai ver 18, quase 18. E se você pegar esse daqui, gente, isso daqui não. Esse daqui tem 19,2. Tá vendo? Então, vocês vão notar que o diâmetro da câmara de combustão ela vai estar mais ou menos entre 19 milímetros e 22,2, uma coisa assim. Vocês não vão encontrar uma coisa muito diferente, não. Né? Agora, o que isso influenciaria? Quanto maior o diâmetro, maior a possibilidade de área, maior a possibilidade de área de combustão, certo? Um diâmetro grande, a combustão precisa ser maior. Com isso, você vai precisar de mais ar para fazer essa combustão. Portanto, o ar que vai chegar, que vai atravessar a brasa, vai percorrer o tabaco não incandescido e chegar até a sua boca, ele vai fazer isso com muito menos velocidade, certo? Então, ele vai ter um comportamento. Ao passo que se eu pegar um diâmetro mais estreito, com menos área de combustão, o ar que vai entrar, considerando a mesma quantidade de ar, ele vai gerar uma brasa até maior, porque é menos área e ela vai ficar mais intensa, e o ar vai chegar muito rápido no duto de ar. Você vai ter degustação diferente. Ah, Fábio, mas o quão diferente? O quão diferente é a sua percepção. Para uns pode ser mais, para outros pode ser menos, para outros pode até não ser nada. Eu poderia dizer assim, na questão do diâmetro, que os tabacos em flake, por exemplo, os muito compactados, é melhor você ter um diâmetro menor. Por quê? Porque ele vai fazer uma boa combustão, ele vai fazer uma boa brasa, tem pouca área, né? E ele vai chegar ainda com uma boa velocidade no duto de ar. Ao passo que se eu usar um diâmetro muito, muito grande, esse ar vai chegar com muito pouca velocidade na área de caramelização. Então não vai gerar, assim, talvez, um grande impacto na degustação. Né? Diferentemente dos tabacos mais soltos, que tem pouco teor de açúcar, onde você pode usar uma boca mais larga, porque afinal ele vai gerar, ou vai ser consumido praticamente boa parte do ar que você deu na baforada, que você pediu na baforada, vai ser consumido para fazer a brasa e vai vir pouco ar abaixo da brasa, que também não vai ter influência, porque aquele tabaco é um tabaco com pouco teor de açúcar, poucos óleos, então ele talvez não crie influência alguma na degustação quando forem esses tabacos, né, numa câmara de combustão com um diâmetro um pouco maior. Então, gente, são essas, mais ou menos, as questões que eu aponto para a gente responder. Ou seja, espera aí que eu vou dar mais uma fumadinha. Ou seja, agora que a gente já viu essas três variáveis, que elas são físicas, são variáveis que estão sujeitas e que podem gerar reflexos de ordem física, reflexos objetivos na sua degustação, como o desenho da câmara de combustão, o desenho do fundo, a profundidade da câmara de combustão, o diâmetro da câmara de combustão, como isso vai afetar a velocidade do ar dentro da câmara de combustão, ela vai acabar afetando
Não só a velocidade da fumada, vai afetar a temperatura da fumada, como vai afetar os sabores, porque numa situação, aquela zona de caramelização, o roasting zone, roasting area, como fala o americano, ela vai estar sendo acentuada, ela vai estar sofrendo mais influência a depender de um determinado tipo de desenho da câmara de combustão do que de outro. Eu vou responder assim de forma objetiva. Eu acho que por essas questões físicas, as câmaras, os tabacos em flake, os tabacos compactados, flake, plug, com alto teor de açúcar, com bastante óleo, vapers, por exemplo, Straight Virginia, eu acho que eles podem, se fumados numa câmara de combustão cônica, se fumados numa câmara de combustão mais profunda, se fumados numa câmara de combustão mais estreita ou conjunto das três, eu acho que pode ter sim uma diferença na sensação dos sabores que você vai ter na sua degustação, né? Mesmo quando eles soltos, já meio desmanchados, vamos dizer assim, eu acho que essa interferência também ela vai ser perceptível, né? De outro lado, os tabacos com menor teor de açúcar, é, é, com menor quantidade de óleos, eles não vão sofrer tanto esse impacto do desenho da câmara de combustão, sabe? Não vão sofrer tanto o impacto do diâmetro, não vão sofrer tanto impacto da profundidade, né? Então, acho que a percepção ou a influência nesses tabacos, na degustação, é um pouco menor. Agora, todas essas características físicas que a gente falou aí, que para mim são a justificativa desses pensamentos, elas nada servem. Se sua cadência for irregular, for ruim, se você não souber controlar sua baforada, né? A partir da sua baforada é que você vai estar dizendo para o seu cachimbo: eu estou te dando esse tanto de ar para você fazer a queima. Então, essa queima, essa combustão é que vai gerar a fumaça onde você vai ter a percepção do tabaco na sua boca. Portanto, se ela for irregular, o que adianta falar de tudo isso? Nada. Então, olha, ao menos para mim, eu falo isso muito nos meus vídeos, cadência é tudo, é tudo. Uma cadência ruim, muito acelerada, não vai proporcionar uma boa degustação, ainda que você tenha nas suas mãos o melhor cachimbo do planeta, o cachimbo mais bem construído, mais adequado do mundo para o tabaco que você está fumando. Não vai. Cadência ruim só vai te deixar lembranças ruins. Então eu repito, uma boa cadência, você vai ter uma ótima degustação, que ela pode ser ainda melhorada se você utilizar uma câmara se você utilizar um cachimbo com uma câmara de combustão que venha favorecer as características do tabaco que você está fumando. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Agora, com essas informações, eu acho que vocês mesmos é que vão poder chegar à conclusão do que e do quanto isso afeta a degustação de vocês, né? Eu sugiro vocês fazerem seus próprios testes, sabe? Eu volto a dizer, não tem, nosso hobby não tem meio que atalho, sabe? A gente tem que testar, tem que experimentar, ver o que mais agrada, ver o quanto de diferença você sente. Eu, nas minhas experiências, quando eu estou fumando um tabaco, eu fumo em vários fornilhos diferentes. Eu gosto de perceber essas diferenças
quando eu as sinto, né? E eu acho que vocês devem ter isso. Essas experiências são sempre muito pessoais, muito subjetivas. E eu volto a dizer essa frase, eu gosto muito dela. No nosso hobby, não existe o certo. O certo é aquilo que te dá mais prazer. Legal? Então é isso, gente. Se o fornilho influencia, acho que sim. O quanto depende de você. Com isso, gente, eu espero que é, é isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.